Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Você está feliz com Jesus, irmão? Jesus está feliz com você, irmão? Ó, o pessoal já está ficando mais esperto, né? Porque no início a gente perguntava, você está feliz com Jesus? O amém forte, mas e Jesus está feliz com você? Aí o pessoal fica meio que na dúvida, será, pastor, que está? Claro que está, irmão, você está aqui na casa dele, você está aqui o servindo, o adorando, o engrandecendo, você se propôs a estar aqui, a reconhecê-lo como seu Deus, você pode ter certeza que você está alegrando o coração do Senhor essa noite. E que bom nós estarmos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus, não é verdade? Nós vamos ler aqui o texto base que eu usei aqui na última segunda-feira, João capítulo 8, versículo de número 31. João 8, 31. João capítulo 8, versículo de número 31, diz assim a palavra do Senhor, mesmo sentado, a gente poder aqui ganhar tempo, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vou repetir mais uma vez, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem, fala de tempo, firmes, fala de resistência, porque nem sempre vai ser fácil, na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te rendemos graças, nós louvamos o teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar diante da tua igreja, e podemos ministrar a tua palavra. Me ajuda, Deus, a expor aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que cada um que aqui está, possa estar atento, com o coração aberto, para ser ministrado por ti essa noite. Edifica, Deus, o teu povo, traz crescimento, Senhor, para a tua igreja, e glorifica o teu nome aqui nesse lugar, é a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Para não perder o costume, elogia pelo menos uns 3 aí, vai, fala que ele está elegante, que ela está elegante, sem gaguejar, por favor, por gentileza, tá bom? Deixa ele mais alegre, um pouquinho mais feliz, afinal de contas, hoje nós vamos tratar aí de um assunto a respeito de discípulo, e hoje o negócio vai ficar um pouquinho mais estreito. Na segunda-feira passada a gente tratou sobre quem pode ser discípulo e como se tornar um discípulo de Cristo. Hoje eu quero tratar aqui um pouquinho sobre o que custa. Ser discípulo custa alguma coisa? E também falar a respeito de algumas características ou que tipo de discípulo eu tenho sido. Então eu quero falar sobre ser discípulo custa alguma coisa e sobre que tipo de discípulo eu tenho sido. Refletir um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu aproveitei, eu leio um pastor americano, que ele trata de muitos assuntos polêmicos, e aí eu estava lendo lá hoje na página dele, e um dos artigos que ele escreveu, tem um pouquinho a ver sobre o que a gente vai tratar. Ele estava falando sobre uma americana, o nome dela é Barronelli Stutzman, é uma senhora de 72 anos, essa senhora de 72 anos, ela é uma florista, ela trabalha com ornamentação de casamentos e de festas. E agora no último dia 16 de fevereiro, ela teve o seu caso julgado na Suprema Corte Americana, porque ela se recusou a ornamentar um casamento homossexual. Ela tinha já um cliente há algum tempo, que ela já trabalhou, fez alguns serviços e alguns trabalhos para ele, e ele era homossexual. E ele veio a se casar, porque ele já conhecia o serviço dela, ela já tinha feito alguns outros serviços para ele, e ele pediu para que ela fosse a pessoa que ornamentasse o casamento dele, porque ele já conhecia o trabalho, conhecia o serviço, gostava, era alguém que sempre trabalhou com muita excelência, então ele pediu para que ela fizesse, ele ia contratar ela para ornamentar o casamento.
E eles se conheciam, ela já fazia trabalhos para ele há mais de 10 anos. Então ele sabia que ela era uma cristã. E pediu para ela fazer o serviço. E ela falou para ele: olha, você sabe que eu sou cristã, você conhece a minha fé. E por causa da minha fé, eu não acredito num casamento homossexual. Então, você me desculpa, mas eu não posso usar o meu serviço, o meu talento, a minha habilidade, aquilo que Deus me deu, para poder enfeitar algo que vai contrário à minha fé. E aí, porque ela fez isso, ele entrou na justiça contra ela, acusando ela de discriminação. E aí agora, no último dia 16, a Suprema Corte Americana, por 9-0, todos os juízes deu causa ganha, não foi para ela não, foi para o homossexual. Deu causa ganha para ele. E aí agora ela está com risco de perder a casa dela, a empresa dela, toda a sua poupança e mais a sua aposentadoria. E aí o advogado dele fez uma proposta para ela. Falou assim: olha, vamos lá, eu vou fazer com que você pague apenas $2.000 em multa, meu honorário eu vou cobrar apenas $1, mas você vai ter que aí assinar um acordo de que você nunca mais vai fazer isso e ainda vai fazer o trabalho. O cara fez uma proposta para ela. Então vou te cobrar só $2.000, tá bom? $1 vai ser a minha custa aqui, e você vai assinar uma declaração de que você nunca mais vai discriminar e ainda vai fazer o trabalho, está tudo encerrado. Aí sabe qual a resposta que ela deu para ele? Ela falou assim: a sua oferta revela que você realmente não me entende e nem entende o que esse conflito ele representa. Esse conflito não é sobre dinheiro, é sobre a liberdade da minha fé. Eu certamente não gosto da ideia de perder o meu negócio, de perder a minha casa, de perder a minha poupança ou de perder a minha aposentadoria. E tudo mais o que o seu processo ameaça tirar da minha família. Mas a minha liberdade para honrar a Deus em fazer o que eu faço é o que eu creio, é o mais importante que eu tenho. A Constituição me garante a liberdade de consciência em todos os assuntos do que diz respeito à minha crença religiosa. Ela falou assim: eu não negocio, eu não posso vender a minha fé e a minha liberdade. Você está me pedindo para andar num caminho de um traidor bem conhecido, aquele que vendeu algo de valor infinito por 30 moedas de prata. E você pode ter certeza, isso é algo que eu nunca vou fazer. Uma senhora de 72 anos de idade, irmão. Será que ser discípulo custa alguma coisa? Será que ser discípulo vai nos custar ou está nos custando alguma coisa? E a gente precisa parar um pouquinho para pensar. O texto base que eu li aqui de João, capítulo 8, versículo 31, ele diz que se nós permanecermos firmes na palavra de Jesus, verdadeiramente seremos seus discípulos. E o que a palavra diz a respeito disso? Será que ser discípulo custa alguma coisa? Então vamos para a palavra, porque se a gente permanecer firme nela, verdadeiramente seremos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14 e o versículo de número 33. Vamos ver o que a palavra diz a respeito disso. Se ser discípulo custa alguma coisa. Lucas capítulo 14 e o versículo de número 33. Lucas 14, 33. Você vê se é isso aí que está escrito na sua Bíblia. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É isso que está na sua Bíblia, irmão? Assim, pois, qualquer de vós, uma outra versão diz, que não renunciar a tudo quanto possui,
não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus custa alguma coisa? Jesus aqui nos responde, ele diz que para ser discípulo dele nós temos que renunciar o quê? Então ser discípulo custa o quê? Ser discípulo custa tudo, irmão. Não custa alguma coisa, grande parte das coisas, a maior parte das coisas. Ser discípulo de Jesus custa tudo. E Jesus nunca enganou ninguém. A partir do versículo 25 aí, do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus ele fala isso aos seus discípulos. Olha só, eu li só o 33, mas vamos voltar aí para o 25, para você ver. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, Jesus estava indo, uma grande multidão o acompanhava. Aí ele se volta para a multidão e aí ele começa. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aí a gente chega no versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que eu e você possamos ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra ela é muito clara. Ser discípulo de Jesus custa tudo. Ele começa aqui falando dos relacionamentos mais próximos que nós temos. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Irmãos, muitas vezes ser discípulo de Jesus nos custa os relacionamentos mais próximos. Quando Jesus aqui ele está falando aborrecer ao pai e à mãe, não está falando para você fazer raiva no seu pai, não está falando para você fazer raiva na sua mãe, ou fazer raiva no seu irmão, ou causar a indignação dele. O aborrecer aqui, esse texto ele fica mais claro quando a gente lê Mateus capítulo 10, do 37 ao 39. Abre aí a sua Bíblia para você ver. Mateus 10, do 37 ao 39. O aborrecer aqui é isso aqui, ó. Mateus 10, do 37 ao 39. Olha o que ele diz aí. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando Jesus ali estava falando para os seus discípulos, que tem que aborrecer o pai, aborrecer a mãe, aborrecer o irmão, aborrecer o filho, aborrecer a filha, era isso que ele estava querendo ensinar, que nós jamais poderemos amar alguém mais do que a Cristo. Ninguém na nossa vida pode tomar o lugar do Senhor. Deus, o nosso Senhor, Ele não aceita nenhum outro lugar que não seja o primeiro lugar. E aí muitas vezes eu e você precisamos nos atentar para isso.
Porque muitas vezes colocamos um pai, colocamos a mãe, ou colocamos um irmão, ou colocamos uma irmã, ou colocamos um filho, ou colocamos uma filha no lugar de Deus. Mas se você verdadeiramente quer ser um discípulo de Cristo, nada e ninguém jamais pode ocupar o lugar dele no seu coração. E aí nós precisamos nos avaliar. Ser discípulo de Cristo vai custar relacionamento. Ser discípulo de Cristo vai custar muitas vezes privilégios. Ser discípulo de Cristo vai custar muitas vezes reputação. Ser discípulo de Cristo vai custar muitas vezes a sua popularidade. Ser discípulo de Cristo vai custar muitas vezes o recurso. Ser discípulo de Cristo vai custar muitas vezes o seu conforto. E aí Jesus, ele nunca enganou ninguém, o texto que nós lemos, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Jesus falou, você precisa parar um pouquinho e analisar. Você precisa parar um pouquinho e refletir sobre o caminho que você está decidindo seguir. A rota que você está entrando. Porque ser meu discípulo custa, e não custa pouco. Jesus não estava brincando. Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22, abre na sua Bíblia aí para você ver. Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22. Olha o que Jesus falou para um dos discípulos dele, para alguém que o seguia. Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22. Vê se é isso que está na sua Bíblia aí. Olha só o que aconteceu aqui. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Olha o que Jesus respondeu para ele aí. Vê se isso está aí na sua Bíblia. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus. Meu irmão, se eu falo um negócio desse aqui, não vai sepultar seu pai não, vai não. Tem uma obra para você fazer aqui, tem algo para você realizar aqui. Meu Deus, eu imaginei isso hoje, não vai sepultar não. Irmãos, não estou falando que isso aqui é doutrina, estou falando que isso aqui é regra agora, ninguém mais vai sepultar o pai, não vai sepultar a mãe, não vai sepultar o familiar, não, entenda, Jesus aqui com certeza conhece coisas que nós não conhecemos, a realidade que nós não sabemos. Se Jesus falou isso aqui para esse homem, Jesus tinha o seu motivo para falar isso aqui para ele. Jesus conhecia o coração desse homem, a situação desse homem, a circunstância desse homem, a família desse homem, o dia desse homem, a história desse homem. Jesus conhecia como ninguém a vida dele. E aí Jesus estava falando, ei, você não precisa ir lá não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e me segue. Porque ser discípulo de Jesus custa, e custa tudo. Jesus, ele não pode ser segundo, terceiro ou quarto. Jesus, ele precisa ser primeiro em tudo. Isso aqui nos choca, irmãos, é forte. Será que a gente está disposto? Se você parar um pouquinho para analisar, você vai ver na história, homens e mulheres, que isso aqui aconteceu. Homens e mulheres que por amor a Cristo, amor ao Evangelho, se distanciaram das suas famílias, se distanciaram dos seus pais. Muitos que não puderam sepultar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Muitos que tiveram sim que pagar um preço alto da distância, preço alto da saudade. Muitos que tiveram que pagar esse preço, porque ser discípulo custa, e não é qualquer coisa, custa tudo. Alguns eu acredito que tentaram ver se realmente era isso. Nós temos uma outra história na Bíblia, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. É a história do jovem rico. Você já ouviu essa história algumas vezes? Esse jovem rico,
que diz a palavra que Jesus o amou. E ele era alguém que seguia os princípios ou os mandamentos. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer? Jesus falou para ele: você segue os mandamentos, você honra seu pai, você honra sua mãe, você serve a Deus. Não, tudo isso aí eu faço, desde a minha mocidade eu faço, desde novinho eu cumpro isso aí tudo. Aí Jesus vira para ele lá no versículo 21, mas te falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Porque ser discípulo de Jesus custa, e não custa qualquer coisa, custa tudo. E esse jovem, eu acredito que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Esse jovem aqui, ele teve a oportunidade de repente de ser um dos apóstolos, porque Jesus o amou. Diz o texto, Jesus amou esse jovem. Jesus não disse para ele: não, rapaz, você está mentindo, você não segue a lei não, você não segue os mandamentos não, porque ele seguia realmente, ele cumpria os mandamentos, ele era alguém que se esforçava, ele era alguém que se empenhava, ele não era desonesto, ele não era mau caráter, com certeza era trabalhador e por isso tinha bens, por isso tinha posse, era alguém que era trabalhador, era alguém que era esforçado, era alguém dedicado, era alguém empenhado. Mas Jesus vira para ele, mesmo amando: te falta uma coisinha, vende tudo que você tem, porque para ser meu discípulo custa, e não é qualquer coisa, custa tudo. A gente precisa refletir, irmãos, sobre que tipo de evangelho a gente está vivendo. E a gente vive hoje numa cultura de muita facilidade. Nós vivemos numa cultura da facilidade. A gente hoje quer um esforço mínimo, resultados grandes e imediatos. É a cultura que a gente vive hoje. Nós temos e fomos alcançados pelo evangelho da graça, mas não foi de graça. Custou o precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. E a gente precisa entender isso, que tem custo sim. O que não tem custo é a salvação. E a Bíblia é muito clara: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorifique. Mas custou, e custou caro. E por isso que para ser discípulo de Jesus, a gente precisa entender, tem custo. E não é qualquer custo, custa tudo. Ajuda quem está do seu lado aí, fala para ele aí: custa tudo. Custa tudo. Você lembra quando Jesus chamou os seus discípulos? Evangelho de Lucas, capítulo 5, chamado de Pedro, chamado de Tiago, chamado de João, chamado de André. Eles eram pescadores. Jesus vira para eles e diz: ei, vocês agora vão se tornar pescadores de homens. E você já ouviu aqui, nós ouvimos uma ministração muito abençoada, algumas ministrações abençoadas dentro desse texto. E você viu que Jesus, ele opera um grande milagre, a pesca maravilhosa. Eles pescaram muitos peixes, de maneira que o barco quase afundou, a rede quase se rompeu. Tamanha foi a quantidade de peixes que eles pescaram, porque seguiram uma orientação de Jesus. E depois de ter pescado aquela quantidade de peixes enorme, Jesus vira para eles e diz: deixa tudo aí e me segue. Porque ser discípulo de Jesus custa, e não é qualquer coisa, custa tudo. Pedro teve que deixar tudo para seguir a Jesus. André teve que deixar tudo para seguir a Jesus. Tiago e João teve que deixar o barco para seguir a Jesus, e não só o barco. Mateus capítulo 4, versículos 21 e 22 diz lá, que Tiago e João, além de deixar o barco, o texto é muito claro e específico lá, diz a respeito deles, eles também deixaram seu pai. Além do negócio, além da empresa,
eles tiveram que se distanciar do Pai para seguir a Jesus. Você está disposto a ser discípulo de Cristo? Será que realmente, verdadeiramente, nós estamos dispostos a pagar o preço de sermos discípulos de Cristo? Porque não custa qualquer coisa, custa tudo. Jesus nunca enganou ninguém. Ele falou em Lucas capítulo 9, versículo 23, Mateus capítulo 16, 24 e Marcos capítulo 8, versículo 34. Os 3 textos falam lá. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer me seguir? Você vai ter que renunciar. Você quer me seguir? Você vai ter que se negar a si mesmo. Você quer me seguir? Você vai ter que tomar cada dia a sua cruz. Você vem e me segue. Ser meu discípulo custa tudo. E aí, pensando sobre isso, a gente precisa fazer uma autoanálise sobre que tipo de discípulo nós temos sido. E aí eu vou entrar aqui agora um pouquinho nessas características e qualidades dos discípulos, para a gente refletir, porque nós já vimos aqui que ser discípulo custa, e custa tudo. Jesus nunca enganou ninguém, o negócio é sério. Ele pagou um preço pela mim e pela sua vida, para que nós tivéssemos acesso à salvação, para que nós tivéssemos a vida eterna, a vida que ninguém pode dar, só Jesus pode dar. Só que custa tudo. Nós precisamos segui-lo, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos imitá-lo, nós vamos precisar nos negar a si mesmos. Vai custar relacionamento, vai custar muitos privilégios, vai custar sim conforto, vai custar sim recurso, vai custar sim muitas vezes popularidade, custa tudo. E aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre que tipo de discípulo a gente tem sido. Que tipo de discípulo nós temos sido, irmão? Nós temos sido discípulos fiéis ou infiéis? Que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 45, diz lá: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Eu tenho sido um discípulo fiel ou tenho sido um discípulo infiel? Você tem sido um discípulo fiel ou você tem sido um discípulo infiel? O que é ser fiel? Ser fiel é você cumprir aquilo a que se obriga. Essa foi uma definição que eu aprendi com o nosso pastor Silas Malafaia. Ser fiel é isso, é você cumprir aquilo a que se obriga. Quantos aqui decidiram ser discípulos de Cristo? Deixa eu ver aí. Amém? Foi você que decidiu, alguém obrigou? Alguém botou a arma na sua cabeça? Alguém falou, você tem que ser discípulo de Cristo? Não, foi você que decidiu ser um discípulo de Cristo. Então, se você decidiu ser um discípulo de Cristo, se você aceitou esse chamado da parte do Senhor, seja fiel ao seu chamado. Ninguém obrigou você, foi você quem decidiu ser um discípulo de Cristo. Você aceitou o chamado. Então, cumpra seu papel, cumpra a sua vocação, cumpra o seu chamado. Deus te chamou para quê? Eu vou falar primeiro para a minha classe. Eu acredito que Deus me chamou para ser um pastor. Sou vocacionado para ser um pastor, para estar à frente de um rebanho, para poder dirigir uma igreja, para poder servir ao Senhor na sua casa. Então eu preciso ser fiel ao meu chamado, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso dar tempo para isso, porque eu preciso ser fiel ao chamado, e vai custar, vai exigir de mim esforço, empenho, dedicação, me debruçar na palavra de Deus, buscar mais conhecimento da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Eu preciso ser fiel, eu preciso ser um discípulo fiel. Você é diácono, seja fiel ao seu chamado, seja fiel à sua vocação, seja fiel àquilo que você decidiu fazer. Alguém obrigou você a ser diácono? Alguém obrigou você a ser uma diaconisa? Não, foi você que decidiu. Você que acreditou num chamado de Deus para a sua vida. Então, seja fiel. Chegue cedo. Trabalhe. Se dedique. Se empenhe. Veja o que está precisando fazer.
que está precisando ser realizado, se coloca à disposição, seja fiel. O pessoal é músico. Você não aceitou esse chamado? Você não reconhece que foi Deus que deu um talento, Deus que deu uma habilidade? Faça o seu melhor, seja fiel. De repente tem músico sentado aí, ó, não está usando o talento por quê? Não está usando a habilidade que Deus te deu por quê? Não está glorificando ao Senhor com aquilo que Deus colocou em você por quê? Seja fiel. Ser um discípulo de Cristo custa. Ah, tem que chegar antes, pastor. Aí é complicado, tem que chegar mais cedo para ensaiar, pastor. Vou ter que investir um pouquinho mais de tempo, pastor. Seja fiel. Se não é um discípulo, custa mesmo, não é fácil, não custa. Exige. Mas seja um discípulo fiel. Se é um professor de escola dominical, faça o seu melhor. Seja fiel. Se empenha, se dedica, se prepare. Estava conversando hoje com a Lívia, que trabalha lá na Associação Vitória em Cristo. Ela estava falando para mim da Renata, que veio aí ministrar para os professores do departamento infantil aqui da nossa igreja. E ela estava compartilhando ali um pouquinho comigo da palestra, que foi uma palestra muito boa, muito motivadora, mas que a Renata pegou firme. Que ela não deu mole não. Ah, você vive reclamando das crianças, que a criança é agitada. Ah, não, é que a criança não para. Ah, não, é que a criança está sempre falando. Mas, e você, o que você está fazendo? A criança não para, a criança é agitada, a criança não presta atenção, porque de repente ela está vendo, você fica lá lendo uma revista, muitas vezes não sabe nem o que está lendo, não sabe nem a história que está contando. Você quer que a criança preste atenção? Você quer que a criança fique entretida com isso? Com você lendo uma revista, você lendo uma história num papel? Não. Você tem que se preparar, você tem que se empenhar, você tem que se dedicar, você tem que ser criativo, você tem que ser criativa. Tem que ser fiel. Tem que fazer o seu melhor. Tem que cumprir um chamado que Deus te deu. Você é crente em Jesus? Seja fiel ao seu chamado. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa compartilhar do amor de Cristo. Você precisa ser exemplo. Você precisa ser referência. Seja fiel. Meu irmão, ser discípulo custa. E não custa qualquer coisa, custa tudo. Que tipo de discípulo nós temos sido? Fiel ou infiel? Pergunta para quem está perto de você, mas não responde não. Fiel ou infiel, hein? Pergunta. Não responde não. Que tipo de discípulo nós temos sido? Estou falando para você, mas antes eu falei para mim isso aqui. Eu fui confrontado por essa palavra. Prudente ou inconsequente? Que tipo de discípulo nós temos sido? Prudente ou inconsequente? Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? O que é o prudente? Prudente é aquele que evita o desperdício. Prudente é aquele que evita o prejuízo. Prudente é aquele que evita o escândalo. Que tipo de discípulo você tem sido? Você tem sido um discípulo prudente ou inconsequente, que não mede as consequências das suas ações e dos seus atos? Você está procurando evitar qualquer tipo de problema? Você está procurando evitar qualquer tipo de desperdício, ou prejuízo, ou escândalo? A gente precisa parar, irmão, para pensar, para analisar. Se é discípulo, custa. Evitar problema. Evitar prejuízo, evitar escândalo, são coisas tão simples que muitas vezes a gente não percebe e a gente acaba se tornando inconsequente e não prudente. Simples. Culto começa às 18 horas, você só chega às 18h40. Você está sendo prudente ou inconsequente? É simples, coisa simples. Pessoa muitas vezes chega atrasado. Além de chegar atrasado, passa cumprimentando todo mundo. Você está sendo prudente ou inconsequente? Já chegou atrasado no culto e ainda chega chamando a atenção de todo mundo. Muitas vezes desfilando na igreja para todo mundo ver. Faz questão muitas vezes de passar aqui na frente, entrar pelo corredor. Oi, tudo bem? Paz, maravilha. E o culto já começou há muito tempo. Você está sendo prudente ou inconsequente? São coisas simples. A gente precisa estar atento. Eu coloquei aqui
Muitas vezes você está lá no seu trabalho é um lugar que de repente exige concentração, exige muita atenção, e aí então não é um lugar que tem muito barulho. Aí você chega lá no seu trabalho, ô glória, maravilha, Deus está nesse lugar. Você está sendo prudente ou inconsequente? Você já viu? Aqui não tem dessa gente não. Aqui não tem dessa gente. Não, pastor, mas todo mundo tem que saber que eu sou crente. Todo mundo tem que saber que eu sou discípulo de Cristo. Ah, mas então tem que ser desse jeito que todo mundo tem que saber. É assim. Assim todo mundo tem que saber. Você chega lá, o pessoal está concentrado, de repente está fazendo um cálculo, de repente um lugar de gravação, alguma coisa, você não quer nem saber, não está nem aí para nada. Não. Que tipo de discípulo você tem sido? Prudente ou inconsequente? A gente precisa ter atenção. Na hora do apelo, raiva que me dá, irmão, é na hora do apelo. A gente bota a igreja de pé, aí tem gente que parece que o culto terminou, porque vai embora. Um dos momentos principais ou mais cruciais de um culto é esse momento do apelo. É um momento de guerra espiritual, onde existe uma batalha, onde Satanás ele luta para que a pessoa não se renda, a pessoa não abra o coração, a pessoa se tranque, a pessoa trave. E aí se de repente um discípulo de Jesus pega e vai embora, o que quem ainda não é discípulo vai pensar? Está na hora de ir embora, acabou, todo um monte de gente indo embora, eu vou embora também. Você está sendo um discípulo prudente ou inconsequente? E a gente precisa pensar sobre isso. Pergunta de novo para quem está do seu lado aí, mas não precisa responder. Fala, prudente ou inconsequente? Um outro aqui, ó. Que tipo de discípulo nós temos sido? Pode ficar tranquilo que eu já vim preparado para o silêncio assim mesmo. Fique em paz. Estou tranquilo. Que tipo de discípulo a gente tem sido? Que enterra talento ou que multiplica talento? Você tem enterrado talento ou você tem multiplicado talento? Você tem talento, eu tenho certeza disso. Você tem habilidades que Deus colocou, Deus plantou em você, eu tenho certeza e convicção disso. E você precisa usar isso para a glória dele. Você precisa colocar isso em prática. Você não pode enterrar talento, não. Você precisa ser alguém que produz, você precisa ser alguém que trabalha com o talento que Deus te deu. Em nome de Jesus, vamos embora, vamos trabalhar, vamos agir. Ah, pastor, mas custa. Preciso investir, preciso me dedicar, preciso me esforçar, mas é isso aí, ser discípulo de Cristo. Custa, e não é qualquer coisa, custa tudo. Mas você precisa produzir. Deus não chamou para você ficar na inércia, não. Deus chamou você para você ser um gerador de fruto. Bom fruto, muito fruto e fruto que vai permanecer para a glória de Deus. E você pode ter certeza que você tem um talento que precisa ser usado. Ah, pastor, não, mas eu estou aqui e tal, estou esperando aí alguém me chamar, estou esperando aí alguém dizer o que eu tenho. Não, nós não servimos para ser visto. Eu falo isso aqui, já falei um montão de vezes, você vai me ouvir falar mais vezes. Nós não servimos para ser visto, mas nós precisamos nos colocar à vista para servir. Você não serve para aparecer, você não serve para jogar holofote, você não serve para mostrar, não, mas você precisa se colocar à mostra, isso é, você precisa se colocar à vista para servir. Porque afinal de contas você é um discípulo de Cristo, e como discípulo de Cristo você precisa produzir, como discípulo de Cristo você precisa gerar, como discípulo de Cristo você precisa cada vez mais multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus te deu, e ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não tem nada. A parábola dos talentos ela é muito clara quando diz que para um deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não tem talento. Não existe um quarto personagem na parábola que diz, esse aí não recebeu nada. Não, para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. Todo mundo tem talento. E você pode ficar tranquilo que Deus não está nem um pouco preocupado com quantidade de talento. A preocupação dele não é quantidade de talento, a preocupação dele é o que você está fazendo com o talento que ele te deu. Então não fica se comparando, não fica olhando para o talento do outro, não fica olhando para o que o outro está fazendo ou como o outro está fazendo. Ei, se preocupa com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Ele colocou na tua mão. Começa a agir, começa a trabalhar com aquilo que Deus te deu e glorifica o nome dEle. Que tipo de discípulo nós temos sido?
Que enterra talento ou que multiplica talento? Pergunta aí para quem está perto de você, não precisa responder. Você multiplica ou enterra, hein? Vamos colocar, se coloca à vista para servir. Se coloca à vista. Meu irmão, sempre vai ter lugar para quem quer trabalhar. Sempre. E aí, mais uma vez, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Que tipo de discípulo nós temos sido? Fiel ou infiel? Prudente ou inconsequente? Que enterra talento ou multiplica talento? Que tipo de discípulo nós temos sido? Que trabalha ou que atrapalha? Que tipo de discípulo a gente tem sido? Que trabalha ou que atrapalha? Jesus falou em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a gente precisa trabalhar. Tem discípulo de Cristo aí ainda? Deixa eu ver. Amém, irmão? Então, se você é discípulo, você imita. Se você é discípulo, você segue os passos. Se você é discípulo, você obedece. Jesus está falando: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu irmão, na vida de um discípulo não tem lugar para preguiça. Na vida de um discípulo não tem lugar para preguiça, não. O discípulo, ele trabalha e não atrapalha. O discípulo, ele colabora. E muitas vezes é trabalho e trabalho duro. Muitas vezes é trabalho e trabalho que exige esforço, trabalho que exige empenho, trabalho que muitas vezes nem todo mundo quer fazer. É o que Jesus nos ensinou e ensinou para os seus discípulos. Lembra lá de João, capítulo 13? Quando Jesus diz: ei, segue meu exemplo. É assim que vocês têm que fazer? É o famoso lava-pés? Jesus pega e faz lá o serviço duro, o serviço que era dos escravos, que era o de lavar os pés que vinham empoeirados do andar pelas terras, pelo deserto, os pés que vinham sujos. Jesus diz: é isso aqui, ó, que tem que fazer, ó, tem que servir, tem que tirar a crosta, tem que esfregar. O discípulo, ele trabalha, ele não atrapalha não, e o trabalho muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a gente tem que lidar com questões e situações que não vão ser fáceis. Muitas vezes tem que tirar lama, tem que tirar sujeira. Deus vai te usar para trabalhar com alguém que é difícil, alguém que é complicado, alguém que é rabugento, alguém que é grosso, alguém que é ignorante. E Deus vai usar você para abençoar essa pessoa, para mostrar para ela o que é amor, para mostrar para ela o que é paciência, para mostrar para ela o que é carinho, para mostrar para ela o que é atenção, porque o discípulo de Jesus, ele trabalha e não atrapalha, ele colabora, ele coopera. Pergunta aí para quem está perto de você: você trabalha ou atrapalha? Não responde não. Fica tranquilo, está quase terminando, irmão. Que tipo de discípulo a gente tem sido? Porque custa, não é qualquer coisa, custa tudo. Fiel ou infiel, prudente ou inconsequente, que produz ou que enterra talento, que trabalha ou que atrapalha. Que tipo de discípulo a gente tem sido? Obediente ou rebelde? Você obedece ou você é o revoltado? Nunca quer seguir uma instrução, nunca quer seguir uma direção. Não, tem coisa aqui, pastor, não, tem isso não, foi o que o pastor Elvis pregou aqui ontem. Não, isso aqui eu estou habilitado, isso aqui deixa comigo que eu sei como é que resolve, isso aqui deixa comigo que eu sei pelo caminho que eu vou. Não, essa questão aí, Senhor, pode ficar tranquilo, precisa se meter aqui não, pode deixar que aqui sou eu que dirijo, sou eu que sei, sou eu que assino, sou eu que faço. Que tipo de discípulo nós temos sido? Obediente ou rebelde, ou revoltado, que acha que é dono do próprio nariz, que pode fazer só o que quer e o que dá vontade? Como eu falei aqui, irmãos, ninguém é discípulo porque foi obrigado. Ninguém é discípulo porque alguém colocou arma na cabeça. Se você é um discípulo de Cristo, é porque você quis ser um discípulo de Cristo.
Se você quis ser um discípulo de Cristo, você precisa reconhecer que Ele é Deus. Você precisa reconhecer que Ele é Senhor. Se você é discípulo dEle, então quem manda é Ele. Quem sabe é Ele. Quem orienta é Ele. Quem dá a direção é Ele. Quem é Deus é Ele. Obedece, irmão, em nome de Jesus. Para de ser cabeça dura. Para de endurecer a cerviz. Para de ser tão rígido e tão revoltado. Se Deus falou, irmão, obedece. Se Deus direcionou, pode entrar. Se Deus falou que é para ir, pode ir. Se Deus falou que é para parar, pode parar. Se Deus falou que é para dar meia volta, dá meia volta. Se Deus falou que é para abrir, abre. Se Ele falou que é para fechar, fecha. Mas faz o que Ele está mandando você fazer. Que tipo de discípulo nós somos? Se nós somos discípulos, nós precisamos obedecer. Que o apóstolo Paulo falou lá em Atos capítulo 19, não, eu tenho sido obediente à visão celestial, a visão que Ele me deu, eu tenho procurado fazer o meu melhor, eu tenho procurado seguir. Aquilo que está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o Senhor tem prazer em quê? Ele tem mais prazer em holocausto? Ele tem mais prazer em sacrifício? Não! Ele tem prazer na obediência. Ele tem prazer em nós seguirmos a sua orientação, em nós seguirmos a sua instrução. Ei, você está perdendo bênção. Você está perdendo oportunidade. Você está perdendo o lugar que Deus tem para você, porque de repente você está cismando que você sabe, cismando que você é dono do seu nariz, cismando que você está habilitado. Ei, é discípulo? Custa. Não é qualquer coisa, custa tudo. Tem que obedecer, tem que seguir a orientação dele. Que tipo de discípulo a gente tem sido? Fiel ou infiel, prudente ou inconsequente, que enterra talento ou multiplica talento, que trabalha ou que atrapalha, obediente ou rebelde? Esse aqui também é legal. Que tipo de discípulo a gente tem sido? Diligente ou negligente? Diligente ou negligente? Jeremias 48, 10 diz que maldito seja todo aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Tem muita gente que quando se trata das suas coisas pessoais, é diligente, faz com excelência, faz, é sempre o melhor, vai na casa dela, é um brinco. Olha o carro, se tiver um cisco no carro, ele assopra. É diligente com as coisas dela, mas quando fala das coisas de Deus, não está nem aí, de qualquer jeito. Viu uma coisa no chão da igreja? Passa. Aqui não tem dessa gente não, mas tem igreja por aí. É chiclete debaixo do banco. É a mãe que traz a criança e dá biscoito, dá pipoca, dá refrigerante, tudo dentro da igreja. Está nem aí. Na casa dela, tira o sapato antes de entrar na minha casa. Não pisa no meu tapete não. Comer no meu sofá, nem pensar. Mas na igreja, cadeira, bota pé na parede, deixa a criança riscar, deixa bagunçar, deixa rasgar, está nem aí, é tudo de qualquer jeito. Muitas vezes nós falamos, não, vamos fazer uma campanha para a gente poder melhorar aqui, colocar um ar-condicionado, vamos colocar uma cadeira, vamos fazer uma reforma. Não sei para que é isso, para que é isso, para que é isso, para que melhorar, para que botar cadeira, para que botar ar-condicionado na igreja, para que é isso, para que melhorar som, para que botar tela de LED, para que essas coisas, não precisa disso. Na casa dele, você olha a televisão dele, 55 polegadas, 4K, Ultra HD, tudo que tiver do bom e do melhor, com internet, com negócio, não sei o que, a gente nem sabe que existe, está lá. Para ele é diligente. Quando é para as coisas de Deus, qualquer coisa serve. Não, irmão. Que tipo de discípulo nós temos sido? Diligente ou negligente? Será que para nós sempre o melhor, sempre com excelência, e quando fala que é para Deus, pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer maneira? Para nós é com o melhor que temos, para Deus é com o pior que temos? Não. Ser discípulo de Cristo custa. E não custa qualquer coisa, não, custa tudo. Ninguém é obrigado a ser, não. Jesus nunca enganou ninguém.
pode sentar e analisar. Senta, analisa, reflete. É isso mesmo que você quer? É esse caminho mesmo que você quer seguir? Que isso, pastor? Palavra pesada? Depois você vai. Essa aqui é hoje para poder sentir a pressão, porque não é fácil mesmo não. Mas tem bênção, tem vitória. É o melhor caminho a seguir. É a melhor coisa que um ser humano pode fazer. A melhor decisão que um ser humano pode tomar é de seguir a Cristo. É de realmente negar-se a si mesmo. É de realmente custar e custar tudo. Não vai ser fácil não. Que tipo de discípulo? Diligente ou negligente? E caminhando aqui para o final, mais umzinho aqui. Que tipo de discípulo nós temos sido? Esse aqui também é interessante. Cooperador ou perturbador? Que tipo de discípulo nós temos sido? Cooperador ou perturbador? Você coopera ou perturba, irmão? Eu coopero ou perturbo? O que eu estou fazendo como discípulo de Cristo? Será que eu estou cooperando para o crescimento, para o avanço, para a comunhão, para a coesão? Será que eu estou cooperando para a edificação dos irmãos? Será que eu estou cooperando para que as pessoas lá fora, quando elas entram aqui nesse lugar, elas sejam impactadas pela presença de Deus, elas sejam impactadas pelo amor, elas sejam impactadas pela paz, elas sejam impactadas pela alegria, elas sejam impactadas pelo poder de Deus que age aqui nesse lugar? Ou será que eu tenho sido um discípulo perturbador, que causa contenda, que causa confusão, que está sempre de cara feia, que está sempre emburrado, que está sempre discordando com alguma coisa, que está sempre olhando para um defeito, que está sempre enxergando o que está errado? Ô, meu irmão, nós somos seres humanos. Você pode ter certeza, em todo o tempo, até a vinda de Cristo, se você procurar, você vai achar um negócio errado aqui. Até a vinda de Cristo, o tempo que for, se você procurar, você vai achar um negócio errado, porque eu já falei aqui, igreja não é lugar de perfeito, igreja é lugar daqueles que estão sendo dia a dia aperfeiçoados. Igreja não é lugar de perfeito, pastor não é perfeito, pastor não é super-homem, professor de escola dominical, líder de louvor, músico, pastor, diácono, nós não somos perfeitos. Perfeito é um e somente um, o nome dele é Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. A Bíblia é muito clara. Então até o dia de Cristo a gente vai estar sendo trabalhado, a gente vai estar sendo moldado, a gente vai estar sendo lapidado. Então se você procurar um erro, se você procurar um defeito, você pode ter certeza, você vai achar. Então em nome de Jesus, que eu e você, irmãos, possamos ser cooperadores e não perturbadores. Vamos olhar para Jesus, vamos trabalhar, vamos se empenhar, vamos se dedicar. Vamos nos amar, porque afinal de contas, você quer morar no céu, não tem jeito, vai ter que me amar. Você quer morar no céu, não tem jeito, olha para a direita, olha para a esquerda, e olha quem está na frente, olha quem está atrás, vai ter que amar, não tem jeito. Nós vamos morar todo mundo juntinho no mesmo céu, irmão. Vamos embora, então a gente já tem que começar a aprender a lidar uns com os outros, é aqui. Vamos embora, não tem jeito. Aqui é um pedacinho do céu, começa aqui, ó. Deus trabalhando na nossa vida, Deus nos moldando, Deus nos lapidando. Então vamos cooperar uns com os outros. Vamos cooperar. Vamos parar de olhar para si, para os nossos desejos ou para os nossos interesses. 3 João, lá no versículo 8 ao 10, João ele escreve lá para Gaio, porque lá tinha um perturbador, tinha um tal de Diótrefes, olha o nome do abençoado. O tal do Diótrefes não queria receber os irmãos. O tal do Diótrefes não era cooperador, não, era perturbador. O tal do Diótrefes impedia as pessoas de chegar na casa de Deus. O tal do Diótrefes impedia as pessoas de trabalhar, de se dedicar, de se empenhar. Sabe por quê? Porque ele queria a glória, era para ele. Ele queria ter a primazia. Irmão, quando você começar a ver alguém que é perturbador, você pode ter certeza. Ele está fazendo isso não é porque ele tem zelo pela obra.
Ele não está fazendo isso porque ele quer que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não está fazendo isso porque ele quer ver a excelência, não, é porque ele quer ter a primazia, ele quer falar que ele é o cara. Ele quer falar que ele é que pode, é ele que faz, é que ele é que sabe o que é melhor. Não, irmãos, aqui a gente está todo mundo no mesmo barco, nós estamos caminhando. Nós estamos aí a cada dia mais buscando que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos aperfeiçoe, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos alvos da bondade, do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Então a gente precisa cooperar uns com os outros, é ajudar uns aos outros, é estender a mão um para com o outro, porque a gente precisa de Jesus, todo mundo precisa de Jesus. Então, em nome de Jesus, que tipo de discípulo? A gente precisa refletir sobre isso. Estamos sendo cooperador ou perturbador? E para eu terminar aqui, que tipo de discípulo nós temos sido? Crucificado ou exaltado? Você é o discípulo crucificado ou exaltado? Que eu e você possamos ser crucificados. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Que eu e você, irmãos, possamos entender isso. Ser discípulo custa. Não custa qualquer coisa não. Custa tudo. E aí a gente precisa refletir sobre que tipo de discípulo nós temos sido. Fiel ou infiel? Prudente ou inconsequente? Que enterra talento ou multiplica talento? Que trabalha ou que atrapalha? Obediente ou rebelde? Diligente ou negligente? Cooperador ou perturbador? Crucificado ou exaltado? Que eu e você possamos buscar fazer sempre o melhor. Sabendo, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que quando vê os seus filhos se esforçando, se empenhando, se dedicando, procurando fazer a sua parte, você pode ter certeza, é o que eu vou compartilhar aqui na segunda-feira que vem, permitindo o Senhor. Ei, existem recursos e recompensas exclusivas de quem é discípulo do Senhor. Você pode ter certeza, irmão, todo esforço, todo empenho, toda dedicação, você pode ter certeza. Eu falei aqui ontem, ei, você serve a um Deus que é justo, você serve a um Deus que tudo vê, e você serve a um Deus que nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Você pode ter certeza que todo custo, que todo esforço, que todo empenho que nós fazemos, Deus é justo. Você pode ter certeza, Deus é um Deus que vê, e você pode ter certeza, Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. A melhor decisão que o homem pode tomar é decidir ser um discípulo de Cristo, é entregar a sua vida para Ele, é seguir a sua orientação, é ser obediente, é ser fiel, é querer produzir, é querer gerar, é querer trabalhar, é querer ser obediente, é querer ser diligente, é querer cooperar, é querer morrer para si e viver para Cristo, porque tem recurso e tem recompensa que só Deus pode dar. Você pode ficar de pé comigo aí no seu lugar? Eu quero incentivar você. Vem segunda que vem. Pastor, mas é segunda-feira de carnaval, pastor. Você é discípulo de Cristo? Custa alguma coisa ser discípulo? Custa alguma coisa ser discípulo? Você que decidiu. Você só é se você quiser. Ninguém é obrigado a ser discípulo de Cristo. Ah, pastor, não. Sai com a sua família de manhã. Vou sair com a minha também. Pode ter certeza disso. Vou aproveitar um pouquinho. Claro, é bênção. Pode desfrutar. Deus te deu condições dentro da sua realidade e possibilidade. Faça isso. Uma coisa que nós aprendemos aqui, o nosso pastor Silas Malafaia, aprendi isso com ele. Meu filho, pode usufruir. Deus te deu condições para você ser abençoado, e você é abençoado para poder usufruir da bênção de Deus. Então aproveite. É um dia que você não vai trabalhar, é um dia que você vai ter mais tempo, aproveite lá com a sua família. Mas se você tem disponibilidade, fique em casa depois, não. O tempinho deu a hora, vem para o culto, vem cá. Eu tenho certeza
palavra de Deus vai nos instruir aqui e vai nos mostrar alguns recursos e algumas recompensas que só quem é discípulo tem. E se você não quer ficar aquém, se você de repente ainda não está usufruindo, se você de repente ainda não está fazendo uso desses recursos, vem que você vai aprender. E aí você vai poder fazer uso desses recursos, você vai ser ainda mais abençoado, vai ser ainda mais eficiente, vai ser ainda mais eficaz dentro da sua atividade, daquilo que Deus chamou você para fazer, e você vai ver que tem recompensa. É benção. Então te espero aqui na próxima segunda-feira, permitindo o Senhor. Amém? Irmãos, estão lembrando amanhã os nossos obreiros, 18 horas, a gente vai estar indo ali para a Penha, na Igreja Matriz, tá bom? Santa Ceia, vamos estar participando lá na Penha, só os obreiros, tá? Amanhã só os obreiros, vai sair um ônibus aqui da nossa igreja. Quarta-feira, permitindo o Senhor, culto da vitória, venha, traga um amigo, traga um convidado, incentive alguém a vir a fazer uma campanha, pastor Gisele Lima vai estar aqui. Quinta-feira, culto dos homens e culto das mulheres, mulheres lá no salão, tá bom? Excepcionalmente nessa quinta, os homens aqui no templo, e a gente vai ter uma palavra aí no final, tem uma bênção aí só para os varões. Então, quinta-feira, os varões aqui no templo, por favor, tá bom? Próximo domingo, classe única, ok? Próximo domingo pela manhã, classe única, 9h30 da manhã vamos estar aqui, vamos fazer uma classe única, a gente não vai ter o culto não, vai ser só a classe única aqui, a partir das 9h30 da manhã, no próximo domingo. E à noite, o espetáculo Máscaras. Venha, você é discípulo, venha. Você não vai pular carnaval? Vai pular carnaval? Não, né, irmão? Então você é discípulo de Cristo. Então domingo, 18 horas, nós estamos aqui, espetáculo Máscaras, eu creio que vai ser uma bênção. E na outra terça-feira, aí é para toda a igreja, a gente vai estar com ônibus aqui também, se você de repente quer participar do trabalho, lá na nossa igreja matriz, na terça-feira de carnaval, vai estar saindo um ônibus aqui da igreja, aí aberto para toda a igreja, só você dar seu nome lá na secretaria, tá bom? Vou orar aqui, se você ainda não é batizado, o pastor Roberto está aqui, vai te dar algumas instruções para você descer as águas, você declarar que você decidiu ser um discípulo de Cristo, decidiu morrer para o mundo e viver para Ele. Senhor, nós te agradecemos, Pai, louvamos o Teu nome, obrigado pela Tua palavra que é a verdade, Tua palavra que nos confronta, Tua palavra que nos mostra a realidade, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que muitas vezes, ó Pai, fala aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas que é necessário ouvir, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso avanço, para que possamos experimentar tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que possamos ser verdadeiros discípulos, que possamos entender que custa e custa tudo, que possamos ser fiéis a Ti, que possamos ser cooperadores, que possamos ser geradores de fruto, que possamos ser, ó Deus, obedientes, que possamos ser, ó Pai, cooperadores e que possamos, ó Deus, morrer e vivermos única e exclusivamente para Ti. Abençoa os Teus filhos, despeça-os em paz e em segurança, saindo daqui, ó Pai, sabendo que Tu és um Deus que é justo, Tu és um Deus que tudo vê, e Tu és um Deus que nunca fica devendo nada para ninguém. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus, amém e amém. A graça de nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja de Jesus, e o seu povo diz, amém. Vai em paz e abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.